qual é o primeiro problema que o Collection resolve? O primeiro problema que o Collection resolve é a otimização barra economia de tempo, certo? Como somos profissionais de arquitetura, o que a gente vende é o tempo. Então, se a gente conseguir fazer, desde o dia 1 do Collection eu falo isso, quem acompanhava as nossas lives sabe muito bem que eu bato nessa tecla. Como a gente é profissional e a gente vende o nosso tempo, quanto mais rápido a gente fizer um projeto, mais eficiente a gente vai ser. Porque a eficiência é justamente essa relação de tempo e esforço. E como é que a gente consegue fazer com que o Collection resolva o problema da otimização e economia de tempo no nosso dia a dia profissional? Basicamente, hoje a gente oferece um plugin para o SketchUp, que é uma biblioteca de produtos reais que existem no mercado nacional, que você pode usar para compor seu projeto. Eu costumo dizer aqui, nos corredores do Collection, que um projeto de arquitetura, de uma maneira bem singela de se ver, é uma composição harmoniosa entre produtos. Porque lembra que a arquitetura é, antes de tudo, construção? Então, se a gente for olhar o espaço que a gente está idealizando, esse espaço ele é composto por produtos. Então, o que seriam? Desde material de acabamento, certo? Que seria luminárias, móveis, pisos, esquadrias. No final das contas, se a gente, sabendo escolher esses produtos e eles de uma maneira harmoniosa comporem esse ambiente, a gente, teoricamente, a gente tem um projeto muito bem feito. E o Collection está aqui para te dar boa parte do insumo que você precisa para resolver um projeto, para idealizar um projeto, né? Então, vamos lá, vou fazer um exemplo aqui, eu vou escolher um material de acabamento aqui, eu vou escolher esse Ciano Plus, da Ideale, aqui aparecendo para a gente. E a gente tem essa facilidade de como ele está dentro do nosso projeto do SketchUp, com a velocidade de um clique, a gente tem à disposição ele para poder utilizar no projeto. Eu vou aplicar esse material aqui. Então, literalmente, dois cliques, eu consegui aplicar um material que existe, no caso, um piso, né, um material, um revestimento, e vamos agora escolher um outro material aqui que poderia ser, sei lá, uma tinta. Né? A gente começa a compor o nosso ambiente, certo? Vou escolher alguns móveis. Então, beleza. Em teoria, criamos nosso ambiente. Cara, esse aqui é o primeiro processo que o Collection está aqui para resolver nossa primeira dor de otimização e economia do tempo. O segundo processo que a gente tem, que dentro do Collection a gente costuma trabalhar para resolver a dor, que eu acredito que de fato seja uma das maiores dores, e na real, muito possivelmente o Collection ele nasceu para resolver essa dor, é produtos reais, transformar projetos em realidade. A gente que trabalha com projeto, a gente sabe o quão gostoso é o ato de criar. A criação, o processo de criação, ele é literalmente divino. E ele é muito gostoso quando a gente consegue transformar ali dentro do computador o que a gente conversou com o nosso cliente, né, numa apresentação, certo? Mas a gente sabe que depois que o cliente aprova e que ele está ansioso para fazer aquele projeto se transformar em realidade, vem os processos mais burocráticos. E um dos processos, né, junto com o detalhamento, com o projeto executivo, é a gente poder achar esses produtos e fazer com que o cliente consiga comprar os produtos para que aquele projeto que ele viu na nossa sala de reunião, que ele ficou vislumbrado, que ele foi emocionado, possa ser exatamente aquele que depois, a hora que ele entra na casa dele, no restaurante dele, ele fala, putz, cara, ficou perfeito, ficou do jeito que você me apresentou, ficou exatamente igual e maravilhoso, realmente realizou um sonho meu. E aí existe essa skill, essa habilidade de fazer com que a gente consiga escolher produtos que existem, né? E, aliás, compor produtos que fazem parte de uma apresentação
e que eles têm que existir para depois o nosso cliente comprar. O Collection, como base, como core, como a primeira ideia, foi realmente trazer para nós, profissionais, esses produtos que já existem no mercado nacional para fazer com que os nossos clientes vejam uma apresentação que já contenha esses produtos, depois a gente, em teoria, consegue comprar. Mas por que eu digo em teoria? Porque hoje o Collection, ele tem quase 20 mil produtos, certo? Ó, inclusive batemos 19 mil produtos aqui hoje. 19 mil produtos catalogados e digitalizados. É muita coisa. Todos eles, 100% deles, são produtos reais que existem no mercado nacional e estão prontos para serem comprados de alguma maneira. Só que, por eles existirem no mercado nacional, então o que a gente fez? Pensando justamente nesse propósito de resolver essa dor de transformar os projetos em realidade, a gente faz com que não só você consiga criar um projeto que tenha produtos reais, mas que o seu cliente depois consiga comprá-los. Então a gente criou um programa chamado Collection Advantage, que é justamente uma maneira de você especificar um produto e depois seu cliente comprar. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui, vamos escolher essa mesinha aqui. Essa mesinha é uma mesa da Core. Então, o que a gente faz? Aqui, dentro da biblioteca, a gente já está indicando que esse produto é um produto Advantage e você consegue indicar esse produto ao cliente. Então, você vem aqui, abre o produto, clica aqui, a partir do momento que você clica nesse botão, você consegue abrir a loja Collection, certo? A loja Collection é esse espaço fora da biblioteca, onde são feitas de fato as compras, certo? E aqui na loja Collection, se você for um usuário Advantage, você ganha essa abinha, onde você consegue dar um desconto para o seu cliente. Então, originalmente esse produto tinha esse preço, e você já está dando um desconto para ele, então você está fazendo com que ele economize R$193, e você ainda consegue oferecer um cashback. O que é o cashback? É basicamente um saldo, tanto para você quanto para o seu cliente, para fazer com que, primeiro, seu cliente continue comprando os produtos que você está indicando, ele ter cada vez mais descontos progressivamente, conforme ele vai acumulando essas compras, e você também ganha esse cashback para um saldo da sua carteira, que você pode trocar por uma assinatura do Collection, você pode também trocar por produtos da loja Collection para sua casa, para o escritório, ou pode até sacar esse dinheiro, né? Então, por exemplo, você pode oferecer mais ou menos desconto, por exemplo, no caso, você fala assim, eu quero um pouco menos de cashback para mim, e eu quero dar um desconto um pouco maior para o meu cliente. Se vocês podem ver aqui, ó, a gente consegue fazer essa precificação personalizada de cliente para cliente, de projeto para projeto. E uma das coisas que bastante usuários aqui pediram para a gente foi a gente poder salvar esses links. Então, na hora de gerar o link aqui na loja do Collection, a gente pode selecionar, por exemplo, no meu caso aqui, eu vou criar um projeto, tá? Eu vou chamar aqui de, sei lá, Casa do Diogo. Eu vou criar um projeto. Eu salvo esse link numa lista, certo? Agora, dentro do meu painel aqui do Advantage, eu consigo acompanhar os links gerados no meu projeto da Casa do Diogo, certo? Esse é um processo que eu fiz manualmente, tá? Então, eu estava na biblioteca, eu vi um produto, eu cliquei no botão de indicar um produto, a gente abriu a loja do Collection e eu gerei um link para o meu cliente dentro de uma lista chamada Casa do Diogo. E assim eu posso agrupando e organizando essa lista tá aqui, certo? E aí vem a nossa terceira dor. Um projeto, vocês sabem muito bem que, como eu tinha dito lá no começo da nossa conversa, ele é nada menos do que uma composição harmoniosa de produtos, certo? Muitos desses projetos, aliás, me arrisco a dizer que todos os projetos são compostos por listas extensas de produto, por mais que seja um banheiro, por mais que seja um projeto muito
em muitas aspas, simples, essas listas contêm muitos produtos. Então, a nossa terceira dor que a gente resolve como empresa de tecnologia é listas de especificação, né, demoram muito para serem feitas. Imagina que se eu tiver, imagina um projeto assim, nessa, eu estou aqui na Casa Collection, e só de eu olhar aqui ao meu redor, eu tenho pelo menos 8 cadeiras nessa mesa que eu tô. A gente tem porcas, esquadrias, tintas, piso, luminárias. No meu caso aqui, como é uma área externa, tem móveis externos, sabe? De televisão. Só que, brincando, eu acredito que eu tenho algumas dezenas de produtos. Então, imagina se eu tivesse que fazer isso manualmente. Talvez eu perderia muito tempo. Então, a intenção nossa é otimizar o seu tempo, então a gente faz com que esse processo da criação de lista de especificação, ele tem que ser completamente indolor, simples, rápido. E aí, para isso, a gente criou o nosso novo produto, que é o Index. Vou salvar esse arquivo aqui. Justamente pensando nessa dor da criação da lista de especificação, que a gente criou o Index, que é uma solução que faz esse trabalho para você de uma maneira 100% automatizada. E eu vou lá, eu vou fazer agora um teste com vocês aqui, uma demonstração prática de como é que funciona o Index, tá? Então eu clico nele aqui. Basicamente, o Index, ele não é um plugin para SketchUp, tá? Ele tem um plugin para SketchUp. E eu vou deixar isso claro daqui a pouco. Lembra que lá na lista na minha lista da loja Collection, eu criei uma lista chamada Casa do Diogo? Essas listas, elas estão interligadas. Uma vantagem também do Collection é que tudo está interligado. Então, eu posso simplesmente, nesse caso aqui, eu já tinha criado essa lista, eu vou acessar ela aqui. E eu já tenho esse produto especificado, certo? Já tinha adicionado ele lá. Todos os campos que fazem sentido, eles já estão preenchidos. Né? A gente não precisa. Posso clicar nesse botão para sincronizar o meu arquivo do SketchUp com essa lista e atualizar. Então aqui, ó, agora a gente tem essa lista automatizada aqui com todos os materiais que a gente utilizou. Então, a gente tem essa tinta marfim, né? A gente tem esse material, pano excluso aqui. Com essa lista, vocês viram que eu não precisei atualizar nada, eu não precisei criar nada, né? A gente já consegue exportar para o nosso cliente. Então, eu posso exportar isso num formato PDF. Né? Ele pede aqui, você quer exibir um cabeçalho personalizado? Vou editar ele, chamar Casa Nova Arquitetura, o nome do cliente vai ser, sei lá, vou dar um nome aqui, Roberta. O local vai ser a nossa cidade, Maringá, por exemplo. Salve esses dados e posso exportar PDF. Casa do Diogo. Tá aqui, ó, nossa lista de especificação automatizada, já com os produtos que tem o link, sendo gerados o link automático, e como a gente tem um PDF, a gente supõe que o cliente a gente vai imprimir e passar para o cliente, né, ou colocar num projeto do layout, e aí seu cliente ele pode tanto clicar aqui, né, para acessar o link do produto e ele vai direto para a nossa loja, para ele poder adicionar o carrinho, ele pode fazer todos os processos de compra normal, igual em qualquer e-commerce marketplace, então a gente pode adicionar aqui o carrinho, se o cliente vai adicionar, no caso ele vai comprar e tal. Quanto ele pode ler o QR Code se ele tiver impresso no papel. Tá? Eu acredito que... Deixa eu ver se falta alguma coisa. Lembrando aqui, lembra do cabeçalho personalizado? Você pode colocar logo do seu escritório aqui. Lembrando, dentro do Index. Então, você troca o logo do seu escritório, coloca o nome aqui, ele já sai todo personalizadinho. E assim a gente faz com que os projetos que a gente está criando, principalmente utilizando o Collection, sejam criados listas de especificação automatizada. Só uma coisinha aqui, na verdade, eu vou abrir para as perguntas agora, gente. Deixa eu aqui.
Boa. Pronto. Pronto, gente. Alguém consegue liberar o microfone para a gente testar aí rapidinho? E aí, Diogo? Opa, e aí, cara, tudo bem? Tudo Então, certo. vamos lá. Você quer fazer alguma pergunta, Tias? Eu tenho uma dúvida. Certo. Você pintou o piso, o revestimento. Caso a gente mude o revestimento do piso por outro, ele sai automático lá quando a gente sincronizar? Sim, cara, sim, sim. Vamos fazer essa, vamos aproveitar que você fez essa dúvida, pediu essa. Eu pergunto porque eu sei que todo arquivo fica na bandeja do Sketch, né? Por isso que eu tive essa Ah, dúvida. sim, olha lá. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou usar agora o material que está. Vou pegar essa tinta aqui da parede, tá? E vou pintar o piso. Tá aqui. Agora eu vou atualizar. Então lembra que no o piso estava esse Panis Plus aqui, né? Poxa. Ah, foi. Tá, olha lá. Eu tava atualizando. Você viu que o Panis Plus não existe mais? Vou fazer de Pô, novo, tá? e aí, ué. Porque eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar todo esse cianito aqui e vou colocar o marfim em tudo, tá? Só pra gente ter um teste bem. Ó, agora a gente tem, em teoria, um material só, né? Um material de acabamento, que seria só essa tinta em todo o projeto. Só clicar em atualizar aqui, sincronizado, né? Então, o que acontece quando a gente aperta no atualizar? Ele vai o nosso projeto, aí, ó, tá vendo? Ele limpou? Ele Bacana. varre o nosso projeto e ele coloca só o que está nele mesmo, entendeu? Eu entendi essa dúvida. Por exemplo, você quer dizer que às vezes fica no arquivo e a gente tem que dar aquele purge, né? É, isso mesmo. Não, mas nesse caso aqui, a gente meio que lê só o que está no projeto mesmo. Ah, claro, obviamente que assim, se você esqueceu um cantinho ali pintado, né, com material, ele vai tá contando aqui, certo? Eu Então, entendi. Por isso é mas importante pintar só as faces realmente que vai ser o isso, material, para ficar mais é, exato. exatamente. Na demonstração ali, eu pintei o grupo. E, eu, Isso. e eu, eu tinha me esquecido que a gente optou por fazer com que essa varredura que a gente faz dos materiais seja somente nas faces. Porque senão a gente não consegue ter um quantitativo preciso, sabe? Então, Isso. tipo assim, eu preciso que você pinte. A gente sabe muito bem que um projeto do SketchUp, a gente desenha uma parede, às vezes ela é um cubo, né? Ela é um retângulo, como é que eu vou dizer? Ela é um objeto 3D. Mas qual face de fato que está aplicada aquele material para a gente poder ter um quantitativo? Isso. O importante para o material, para o pessoal que vai usar é para se atentar. Porque quando a gente pega uma parede, a gente seleciona o grupo todo pinta. Vai ficar pintada a face de dentro e a de fora. Aí vai contar. Aí Justamente. tem que se atentar a esse detalhe. Isso, cara. Justamente. Se a pessoa pintar, aplicar o material em mais de uma face sem querer, o quantitativo automático ele vai estar somando essas áreas, né? Mas vamos lá, vamos abrir a fila aí. Ingrid, você agora. Oi, Diogo, boa tarde, pessoal, tudo bom? Aí, Na hora que você for exportar ali, eu não reparei, tem como exportar para Excel? tem. Porque eu até fiz uma pergunta ali que a gente geralmente separa por ambientes, né? Para a gente Ah, conseguir perfeito. organizar isso. Vamos lá, vamos lá. Excelente pergunta. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se está compartilhando aqui. Tá, né? Você está vendo? Vamos fazer o seguinte, aproveitando essa pergunta, eu vou trazer duas coisas. Obviamente que a gente está aproveitando a integração e a sincronia com o nosso arquivo SketchUp, e a gente está editando a nossa lista dentro do SketchUp, certo? Mas, se vocês lerem essa dica aqui embaixo, está escrito: edite pelo navegador através do link. E lembra no começo da nossa conversa que eu falei assim, o Index não é um plugin de SketchUp, ele tem um plugin de SketchUp? É porque, na verdade, ele roda na nuvem, sabe? A gente criou essa integração para poder fazer essa relação automatizada dos produtos que a gente está usando no projeto, mas você pode usar como um Google Sheets da vida, né?
no seu navegador, inclusive no celular. Eu vou fazer algumas coisas aqui com você. Por exemplo, vamos supor, hipoteticamente, que todos esses produtos aqui, eles são da nossa cozinha, certo? Então, na coluna ambiente, eu vou colocar cozinha, né? Então, cozinha, 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 certo? E aí, eu vou aproveitar para mostrar uma outra coisa, que é, quando a gente vai adicionar um novo produto, a gente pode adicionar uma nova linha em branco. Vamos supor que você quer adicionar manualmente um produto, sabe? Tipo assim, eu quero colocar aqui um sifão, sei lá. Muitas vezes a gente precisa colocar manualmente. Coloca uma foto, a gente vai colocar todas as características manualmente, certo? E esse sifão, ele vai ser do banheiro, tá? Então, eu dei o nome do ambiente de banheiro. Agora eu vou adicionar um novo produto com essa opção de abrir catálogo de produtos. Quando a gente abre o catálogo de produtos, e eu não estou dentro do SketchUp, sabe? Eu tenho aqui a biblioteca do Collection com a loja sincronizadas. Então eu posso vir aqui, ó, e colocar, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, torneira, certo? E a gente vai ver várias torneiras que a gente tem catalogado na biblioteca do Collection como catálogo de produtos. Não estou nem falando sobre bloco ou não. Eu vou falar assim, eu quero especificar essa torneira aqui. Então eu posso clicar tanto nesse botão especificar, quanto nesse alvo aqui, ó. Tem um alvo. Então eu clico e eu estou adicionando agora na minha lista essa torneira monocomando da Docol. E eu vou colocar aqui também que é banheiro, certo? Vou fazer uma demonstração, tá? Agora, você mesma falou assim, pô, a gente divide a nossa lista por ambiente. Como é que a gente faz para fazer isso? Aqui a gente vai em ajustes, certo? Ele fala assim, agrupar linhas. Você quer agrupar? Quero. Pelo quê? Por ambientes. Vem aqui e salvo. Agora, você está vendo que a gente tem aqui a cozinha e banheiro? Se eu quiser jogar uma coisa de um ambiente para o outro, eu posso simplesmente pegar aqui e arrastar e jogar, por exemplo, a mesa para o banheiro. Ele já vai para o banheiro, entendeu? E assim eu consigo ir organizando vários ambientes por aqui. Eu venho aqui, por exemplo, vamos escolher esse quadro, vou especificar ele aqui na minha lista. Assim, a gente sabe muito bem o quão trabalhoso é fazer, saúde estar, aquela busca na internet infinita de produtos. Buscar, putz, vou entrar lá no Mercado Livre, Magazine Luiza, West Wing, para saber, putz, onde que tem um quadro parecido com esse. A intenção nossa do Collection é justamente fazer com que você já está projetando com um produto real, que existe no mercado nacional, que o cliente vai conseguir comprar, e você vai estar criando essa lista automatizada para ele. Se os produtos estiverem no projeto e forem principalmente do Collection, eles já vão aparecer de uma maneira automatizada. Mas se não forem, você pode ainda adicionar manualmente, escrevendo campo por campo aqui, sabe? Tipo assim, eu vou aqui, a categoria pode ser, sei lá, hidráulica, sabe? Você pode colocar o preço aqui, né? Vai colocando manualmente, ou buscar direto da biblioteca do Collection aqui por dentro, sabe? E aí aqui a gente está totalmente organizadinho. Como eu adicionei esse quadro aqui, ele já gerou o link. Se o seu cliente entrar nesse link, você imprimir, seu cliente comprar esse produto através desse link, ele vai ganhar desconto e você e ele vão ganhar um cashback. E falando sobre essa dúvida de exportação, quando a gente clica em exportar, a gente pode exportar tanto em PDF quanto em CSV. CSV é aquele arquivo que você consegue importar numa planilha, né? Quanto num link. O link é interessante também. Eu até vou ligar o cabeçalho personalizado, porque o link é uma forma de você manter seu cliente meio que atualizado com as mudanças que você está fazendo na lista, sem precisar, tipo assim, exportar um PDF toda hora. Se for o caso, por exemplo, você está num processo bem de consultoria de compra, e seu cliente está comprando, está procurando coisas, está pedindo coisas para você, para a sua indicação de produtos. Pô, você não precisa ficar gerando uma lista toda hora, você pode gerar um link para ele vai acessar esse link aqui, depois você consegue acessar do navegador. Deve estar com algum problema. Não, está carregando. Depois, aqui, ó. Ele consegue acessar direto do navegador. No navegador, eu incluo o celular, tá? No celular ele fica bem otimizadinho, fica bem bom. Assim, seu cliente consegue buscar ou falar,
aqui são as categorias. O que tem de iluminação nesse projeto? O que tem de louças e metais? O que tem de materiais, sabe? Só de materiais, né? Louças e metais. O que tem de hidráulica, né? Liga e desliga esses filtros. E aí, respondi essa pergunta? Sim, perfeito. Legal. Vamos lá. Acho que a Marcela tinha uma dúvida também. Isso. Tudo bom, Diogo? Bom, e você? Tudo bem. Então, eu voltei a usar o Index bastante, né, recentemente. Tô com um projeto de interiores aí, que tá finalizando. E eu tô com uma dúvida. Eu vi que da última vez que eu tinha usado, ainda não tinha essa função de inserir linhas, né? Agora a gente consegue inserir linhas, o que é muito bom, porque ainda tem algumas coisas que vêm de fora. E eu queria saber se a gente consegue inserir colunas. Por quê? Eu tive, na semana passada, um caso que foi... Quando a gente está especificando, eu gosto muito de usar o Collection, o Index, para especificar material em si. Então, tipo, revestimento, e também porque eu já trabalho com a linha direta de depois renderizar essa imagem. Então, isso para mim é muito importante. A gente trabalha com uma taxa de perda ali, de peça, que, tipo, é 10% geralmente, ou para áreas molhadas, 15%, se o ambiente for pequeno, se tiver recorte. E daí, eu queria saber se a gente consegue inserir uma coluna para colocar essa taxa de perda e relacionar essas colunas. Então, por exemplo, eu tenho um banheiro de 10 metros quadrados, só que eu não vou comprar exatamente 10 metros quadrados daquele piso. Então, eu vou comprar, tipo, 10 mais 10%. E já que a ideia é a gente pegar essa planilha e fazer com que ela saia direta para compra, porque como a gente trabalhando com um projeto online já vai direto para o cliente, né? Eu tenho um cliente de Minas, por exemplo, que eu entreguei ano passado, e eles tiveram uma dificuldade com relação a, tipo, material que saiu de linha, eu abri o índice, refiz lá. Acho que seria uma coisa interessante. Então, são duas dúvidas. Uma, se dá para adicionar coluna, e outra, se a gente consegue relacionar essas colunas com um cálculo simples, alguma coisa assim. Assim, algumas colunas... Ó, vamos lá, vou mostrar aqui para você. Tá. Elas, assim, algumas colunas já são relacionadas. Sim, eu vou deixar isso bem claro. Por exemplo, tá vendo que aqui, ó, a gente tem, por exemplo, uma unidade, né? E o valor desse produto ele é R$1.900. Vamos supor que ele seja R$2.000. Que seja R$2.000. Tá? Se a gente adicionar mais uma unidade desse produto aqui, né, o total vai ser R$4.000. Então, digamos que já existe essa fórmula automática, certo? Tá. Beleza. A gente, dentro aqui dos ajustes, a gente tem as colunas que a gente tem, né? E são colunas padrões, certo? Então, por exemplo, quantidade, imagem, produto. Para a gente adicionar essas colunas aqui, a gente meio que fez um estudo, eu lembro que a gente, talvez até você participou, que era, a gente pediu para o pessoal enviar planilhas e listas de especificação, memoriais descritivos, e a gente meio que falou, quais são as colunas que o pessoal mais usa, né? Tirando casos extremamente específicos. E a gente deixou, então, ó, quantidade, imagem, produto, categoria ambiente, valor unitário, preço total, fornecedor, link, características, dimensões, marca e observações. O que eu vou fazer aqui? Aproveitar, né, o gancho e vou esconder algumas delas, certo? Para você ver mais ou menos como é que funciona aqui a relação das colunas. Então, vou deixar agora só quantidade, imagem e produto, sei lá. Para você ver como a gente consegue. Então, tá vendo? Agora eu tenho só quantidade, imagem, produto e fornecedor ficou também. Ó. Uhum. Tirar o fornecedor também. Tirar o fornecedor, certo? Beleza. Então, a gente tem só essas três colunas, né? A gente consegue aumentar o tamanho dela aqui, ou organizar por ordem alfabética e tal. Só que a gente criou uma coluna que é essa coluna de observações. E outra coisa também que eu, aproveitando aqui para falar, por exemplo, eu quero trocar uma ordem da coluna. Eu posso clicar e arrastar aqui, ó. Quero colocar a quantidade lá no meio. Então vai ser produto, imagem e quantidade agora a lista, a ordem. Então vem aqui, produto, imagem e quantidade. Mas aqui, a gente criou essa coluna que é chamada observações. Essa observações, ela é a única coluna que ela permite uma quebra de linha. Então, você, assim, de uma maneira pontual, porque é isso que você pediu de manualmente você criar uma relação de colunas, ela não existe ainda, pode ser desenvolvido, pode ser criado, se a gente, né?
mas digamos que talvez daria para você usar a coluna de observação para você colocar aqui taxa de perda, sabe? Uhum. Sei lá, 10%. Aí você pode dar um shift enter e colocar outra coisa, sabe? Sim. Alguma coisa desse tipo. Talvez poderia, num primeiro momento, não te deixaria na mão na necessidade que você tem de criar colunas, sabe? E lá na metragem quadrada, ele, tipo assim, eu puxo direto, sempre do projeto, mas eu consigo editar manualmente lá? Consegue. Aqui, ó, vamos no navegador. É bom também ver que, assim, todas as mudanças que eu estou fazendo aqui dentro, né, obviamente, estão aqui também. Você precisa atualizar rapidinho. Esse aqui Vamos vir aqui. Todos os campos são editáveis. Então, lá a gente tem 92 metros quadrados. Vou colocar aqui 95, não. 555. Uhum. Vou atualizar 556. Ah, tá. Porque ele vai já direto para aquele produto, né? Então. É para aquele produto, sim, exatamente. Tá. E aí, vamos supor, se eu adicionar aqui uma coluna de preço total e valor unitário, tá? Uma coisa que é interessante também, assim, imagina que a gente criou um Excel com superpoderes, né? Onde a gente cria listas de produtos. Então, a gente sabe, por exemplo, que esse produto aqui, a gente está falando de metro quadrado, né? Esse produto aqui, a gente está falando de unidade. Aquele outro material que eu tinha colocado, que depois eu tirei com a demonstração do Tiers, ele estava por caixas, né? Aqui nesse caso aqui, como são latas, a gente mantém por metro quadrado. Vamos supor que isso aqui custe R$10 por metro quadrado. Né? A gente já faz esse cálculo automático aqui. E aí, uma pergunta deixa eu ver aqui. Tá? Alguém me perguntou, tem como mostrar o valor total do projeto? Sim. Ó. Conforme você vai preenchendo esses campos, aqui ó, no canto inferior, tá vendo? Ele tem o valor total, certo? E eu vou colocar aqui nos ajustes para agrupar por ambiente novamente. É que, na verdade, assim, como a gente escondeu os ambientes, né? Agora está agrupado por ambiente. A gente tem não só o valor de cada ambiente aqui, né? Tipo, o valor total, então, do projeto, como a gente tem o valor do ambiente. Então, vamos supor que essa cadeira aqui, essa banqueta, ela custasse R$1.000 e essa luminária custasse R$300. R$300, né? Então, como eu disse, a gente criou um Excel com superpoderes específico para criar esse tipo de lista. Então, aqui o ambiente cozinha está custando R$12.000, o ambiente banheiro está custando R$5.000, o projeto inteiro está custando R$17.000. Quando a gente vai exportar isso, a gente também tem esses dados para o cliente. Só que assim, cara, vocês sabem muito bem que eu sou arquiteto e tal, isso para mim é algo extremamente burocrático e chato de tentar fazer orçamento e buscar esses valores e buscar esses produtos. Cara, com o Index, juntamente com o Collection, obviamente, a gente consegue fazer isso de uma maneira quase brincando. Vocês viram que eu estou demonstrando aqui para vocês, ó. Pô, o ambiente cozinha está custando isso. O banheiro está custando isso, sabe? É que aqui no caso eu não coloquei o link, né? Vamos lá. Eu lembro também que eu tinha uma página, não sei se era do Index ou na primeira versão, onde o cliente conseguia acessar e aprovar. Tipo, isso aqui está aprovado. Isso ainda tem ou não? Isso um pouquinho mais para frente. Tá. É que eu só usei ele uma vez, mas foi uma experiência muito boa, sim, e a cliente deu um feedback bem positivo com relação a isso. E até hoje acho que o acesso dela está no ar. Tá, não. Isso aí é algumas melhorias que a gente vai soltar para o pessoal aí daqui a algum tempo. Mas aí, por exemplo, aqui, ó. Então, custou, essa sala está, obviamente tem só um quadro, né? R$460. Pô, se você imprimir isso e entregar para ela numa folha, ou colocar dentro do seu caderno de especificação, dentro do seu, sei lá, dentro do seu projeto executivo, ela pode acessar usando o QR Code do celular, vai cair na página de compra já, então extremamente simples. A ideia é fazer com que, sabe aquele cliente que fica, pô, agora um ano depois, agora eu estou fazendo a minha varanda. Me passa aí para mim, por favor, você colocou um sofá, onde que está aquela poltrona? Pô, tá tudo aqui.
A lista está aqui, se quiser comprar, está lá, sabe? E seu cliente consegue acessar e ficar completamente independente para ir resolvendo o projeto dele de uma forma muito simples. Vamos lá? Mais alguma dúvida, gente? Obrigada aí, Diogo. Pô, imagina. Vivi? Diogo, Opa, quem tá falando? Vamos abrir a fila aqui para mim. E pode falar. tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia. Tem como esses itens que a gente adicionar, a gente colocar eles como favoritos? Por exemplo, eu adicionei sifão que não tem lá no Collection. Aí eu tenho esses como favoritos. Nossa, muito bem lembrado. Tem, com certeza tem. Vamos lá. A gente está aqui. Nossa, perfeita essa dúvida, perfeita mesmo. Vou abrir aqui dentro do SketchUp mesmo, né? Vamos sincronizado aqui. Já está mais bonitinho. Como você disse, a gente tem o sifão que a gente adiciona manualmente, certo? Uhum. E muitas das vezes, cara, é perfeito isso que você perguntou, tá? Parece até que foi combinado, mas não foi, tá, gente? Muitas das vezes a gente, nem sempre, e eu acho que nunca o Collection vai ter todos os produtos. Muitas das vezes você tem produtos que você realmente gosta de utilizar e utiliza frequentemente em diversos produtos, em diversos projetos, em diversas listas, que são muito específicos, né? Ou talvez que o Collection ainda não adicionou, como é o caso do sifão. Então, o que a gente pode fazer com ele para a gente poder reaproveitá-lo em outros projetos? Já que a gente vai ter um trabalhinho aqui para preencher, né, os dados dele. É muito simples. Clica com o botão direito, salvar produto. Vou fechar aqui. Quando a gente clica em salvar produto, ele vai me dar tipo um cadastro, certo? E tem uma foto. Vamos subir uma foto aqui. Vou subir uma foto dessa cadeira aqui, tá? Mas só a título de demonstração. E aí, tá vendo que eu tenho... Eu preenchi essas informações, mas se quiser falar, pô, eu quero adicionar mais informações, quais? Quero a dimensão, quero a marca, quero o link. Se você não tiver preenchido ainda. Você vai lá, vai colocar a marca, vou colocar aqui, sei lá, Tigre. O link eu vou colocar google.com, sei lá. Dimensões 20, tá? Só... E aí eu salvo. Tá vendo que eu tenho esse vou mostrar de novo. Agora já está salvo. Então, eu vou criar um produto novo aqui, rapidinho, uma linha nova, uma linha em branco. Vou colocar esse salvo produto. Tá vendo que a gente tem esse check que é compartilhar com a comunidade? Isso quer dizer que, se você quiser, os dados desse produto podem ser utilizados por uma outra pessoa, certo? Assim como eu fiz aqui com esse produto aqui, ó, por exemplo, agora eu venho aqui na minha lista, ó, tá vendo? Eu adicionei esse sifão, entendeu? Uhum. E como eu liguei compartilhar com a comunidade, outras pessoas vão poder aproveitar dele também, entendeu? Então a ideia é fazer com que a gente tenha uma comunidade que meio que retroalimenta o catálogo de uma maneira compartilhável, né? Obviamente que você pode optar por desligar o compartilhar com a comunidade e falar, não, isso aqui é um segredo meu, uma lista de produtos que eu tenho, de um fornecedor específico, não quero compartilhar, quero só eu usar. Você pode filtrar pelos meus produtos aqui, ó. E vai aparecer só os produtos que você adicionou, né? Aqui são só testes, tal, né? Numa conta demonstração. Mas, se você optar por compartilhar com a comunidade, você pode usar ele dentro do projeto e pode aproveitar de outras pessoas também. E uma outra coisa aqui também, ó, coloquei o sifão que eu tinha colocado, que eu tinha adicionado, né? Tá vendo? Adicionei ele aqui. Com o link que eu tinha salvo. Uma coisa interessante também, que faltou é o seguinte. Vamos supor que aqui, eu vou dar o mesmo exemplo, tá? Eu vou colocar assim, eu comecei a escrever sifão, certo? E eu tenho esse espaço, essa linha, que ela tá meio que, entre aspas, reservada para eu colocar um sifão.
eu posso não necessariamente adicionar um novo produto e buscar ele aqui. Eu posso clicar nesse alvo. Esse alvo está escrito especificar. É onde eu vou meio que buscar um produto do catálogo de produtos, certo? Para eu usar naquela linha, entende? Então, vem aqui, sifão, quando eu clico aqui, ó, posso clicar tanto nesse especificar quanto nesse alvo, né? E aí eu vou meio que substituir aquela linha. Então, às vezes, você começa a fazer meio que uma espécie de um rascunho de lista e coloca assim, luminária da sala, mesa de jantar. E aí você está meio que fazendo essas coisas. Você fala, bom, agora eu vou começar a especificar os produtos. Você vai substituindo aquela linha por um item de verdade. Especificado. Exatamente. Perfeito. Um item de verdade. E aí, uma outra coisa também é a seguinte, aproveitar aqui, vamos abrir aqui o catálogo de produtos. Quando você estiver navegando aqui pelo catálogo de produtos, você pode clicar no nome da pessoa, no meu caso aqui é Casa Nova Arquitetura aqui, e ver os produtos que ela adicionou, sabe? Então, tipo assim, sabe quando você entra, às vezes, sei lá, no próprio 3D Warehouse, você vê que as pessoas adicionaram produtos lá, e você vê o que ela vem adicionando e tal. Aqui você consegue fazer a mesma coisa. Internet também. Legal. Ficou claro? Então, voltando, clicar com o botão direito, pô, eu uso esse produto sempre. Eu fiz um cadastro dele, eu vou salvar ele para mim, para eu reutilizar ele. Se eu quiser, eu posso compartilhar com a comunidade. E assim, a segunda pessoa que escrever sifão, ela pode achar uma coisa que você fez lá, que você colocou. Ótimo, obrigada. Imagina. Vamos voltar aqui. Mais alguma dúvida, gente? Certo. Mais alguma dúvida? John? John, pode falar. John? John M. Levantou a mão? Não? Gente, então... Ó, peraí. Opa. John, você está tentando falar, manda no chat. Você está tentando falar aqui. O microfone dele está desligado. Você está tentando falar alguma coisa? Ele disse que tem uma dúvida ali no chat. Ah, é? É sobre a versão que escaneava o projeto anteriormente. Ah, tá. Bem lembrado. A gente faz o seguinte, aquele escaneamento que a gente fazia de uma maneira automatizada, dava muito problema no SketchUp, mas a gente ainda tem isso. E foi excelente você ter perguntado isso. Que é o seguinte, a dúvida dele é isso aqui, gente. Quanta coisa a gente fez, hein? Que tem conteúdo, por isso que é bom a gente trazer esse formato meio de workshop, porque um vídeo não seria tão interessante. Mas o que ele quis dizer é o seguinte, nosso exemplo aqui, você está vendo na tela? Nosso exemplo aqui, a gente usou todos os produtos do Collection, certo? Então ficou fácil no Index a gente gerar a lista automatizada. Mas todo mundo sabe que é de costume, é de praxe, e tudo bem, a gente utilizar 3D Warehouse, outras fontes de blocos que existem na internet, ter packs de outras pessoas, beleza. Só que, cara, como que esses produtos, esses blocos, né, que a gente utilizar de outros lugares, vão vir para a lista aqui? Tem uma maneira muito fácil disso, sabe? Que é o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho algum bloco aqui, aqueles padrões aqui. Vou usar esse aqui, ó, banco. Padrão do SketchUp. Esse bloco, ele não é um bloco collection, tá? Então, se eu venho aqui na minha lista e clico para atualizar, ele não vai aparecer aqui, certo? Porque aqui ele está varrendo o projeto, atualizou com outro que a gente já fez, tá? Mas aquele banco, ele não apareceu, certo? Porque ele não é um bloco do collection. E não foi adicionado manualmente, é na mão. O que a gente faz? Com o Index, a gente tem a possibilidade de clicar com o botão direito, colocar assim, ó, adicionar modelo 3D à lista do Index. Então, quando eu clico aqui, ó, ele vai
salvar esse produto e vai enviar para nossa lista aqui. Deixa eu atualizar. Aqui, ó. E aí agora a gente tem o bloquinho que a gente está utilizando no projeto como como se fosse um bloco do collection. Aí eu posso, obviamente, que especificar um produto real, né, aqui, e também o quantitativo dele está interligado. Então, eu quero dizer o seguinte, se eu chegar aqui, ó, colocar 2 blocos desse, vir no index e atualizar, né, ele vai varrer o nosso arquivo. A partir do momento que a gente clica e coloca para enviar para a lista do index, ó, 2 unidades, a gente meio que transforma ele num bloco que ele é legível pelo index, sabe? Então, a dúvida do John tem total relação com, antigamente, antes a gente tinha uma janela que tentava fazer isso de uma forma automatizada, com os blocos que não eram do collection. Não dava certo, crashava muito, ele dava muito problema com o SketchUp, a gente teve muito problema com isso. E a gente optou por manter de uma forma manual, né? Você pode chegar a usar, baixei o bloco aqui do 3D Warehouse, quero colocar na minha lista de especificação. Tudo bem, vem aqui. E uma coisa que é interessante também que é o seguinte, se você vier aqui e especificar um produto real nesse, que faz uma relação com esse bloco, vem aqui, ó, eu vou colocar, vamos buscar uma coisa mais parecida para ilustrar, né? Um banco. Vou colocar esse banco aqui, ó, né? Então, eu estou especificando esse banco como a referência para esse bloco, né? É o produto real. Banco 3 lugares, Lumber e tal. Agora, se eu duplicar ele aqui, vai crescer. E agora a gente tem 3, né? E atualizar, a gente tem 3 unidades, entendeu? Então é quase como se a gente tivesse de uma forma bem técnica de falar, tá, gente? Uma entidade pai, que é aquele banco que está no arquivo do SketchUp, só que agora ela está sincronizada com esse produto da nossa lista. Então, se eu duplicar, quantas vezes eu já não passei pegando um arquivo do SketchUp ou começar a fazer um projeto de um luminotécnico e ter que contar, assim, os spots, sabe? 57 spots contados. Será que são 57? São 56? Espera aí, deixa eu contar de novo, sabe? Aqui a gente não tem mais esse problema. Por mais que o bloco que a gente esteja utilizando aqui, ele não seja do collection, sabe? Isso é uma coisa incrível, no meu ponto de vista. Que a gente tem um projeto e a gente sabe que nem sempre vai acontecer do cliente comprar o bloco, né? O bloco que a gente está utilizando, qual é que a gente tenta isso. A gente sabe que nem sempre acontece, mas a gente referencia ele a um produto real, mas eles estão interligados, eles estão sincronizados. Entende? Gente, John, era isso, cara? Rogério, interessante a sua pergunta. Não tem, mas eu gostei da ideia. Ele perguntou assim, eu criei a lista aí. Tem uma maneira fácil de baixar os blocos lá no Collection a partir da lista? Cara, interessante esse seu ponto de vista, porque na nossa concepção, a lista é o resultado do projeto, né? Mas existe uma linha de pensamento assim da gente criar a lista e depois ir para o projeto fazer, né? E pode ser uma coisa interessante. Pode, se você estiver lá no grupo, reforce essa ideia para a gente dar uma estudada aí. E de repente desenvolver alguma coisa parecida com isso, tipo assim, criar uma lista lá e a gente abrir a lista na própria biblioteca depois para a gente usar os blocos dentro do SketchUp, sabe? Eu gostei dessa ideia. Beleza. Todos os que estão aqui já instalaram essa nova versão que a gente disponibilizou? Eu tenho uma dúvida. É que eu cheguei no grupo quase perto lá de 3 horas. Aí estava escrito que você ia enviar
ali pelo WhatsApp? Já está no site? Como é que tá? Não, justamente. A gente vai liberar no site oficialmente amanhã, tá? A gente liberou para algumas pessoas ontem, então a gente está deixando de ontem para hoje. Então, assim, eu liberei para vocês, muito possivelmente para a grande maioria das pessoas que está aqui. Depois, Marcelo, se eu não tiver, você não achar, você me pergunta lá que eu te mando. Tá. Que é assim, só para a gente, se tiver algum problema, não ser tão, digamos, não expandir para tantas pessoas, mas para vocês que são usuários bem próximos, nossos, assim. E mas a ideia é que amanhã, a partir de amanhã, esteja disponível para todo mundo. Tá. Nosso time Te dei um desenvolvimento olá aqui no WhatsApp Tá bom, e depois eu te respondo. instalo e já testo. Obrigada. Não, beleza. Depois vocês instalem e me falem aí até amanhã se está tudo ok, porque se tiver algum problema a gente tenta corrigir e tal, para liberar. Daí a partir de amanhã vai ser obrigado a atualizar. Vai aparecer uma mensagem lá no Collect, essa versão está desatualizada. Pronto, E a Diogo. partir de... O meu eu tô vendo com aquele. É Diego, é? É o Diego, né? Tô esperando o retorno dele aqui, que ele tá Não, resolvendo. tranquilo. E aí, Ingrid, pode falar de novo, vamos lá. Ô, Diogo, não é nenhuma dúvida, é uma sugestão, né? Talvez para o futuro, porque eu sei que demora essa questão de desenvolvimento, mas uma coisa que me ajuda muito, não sei se os colegas também, se tivesse o index, o plugin do navegador da internet, né? Eu não sei se você conhece o da Vob, a Vob tem um plugin do navegador que basicamente faz isso que o index faz, né? Eu entro lá numa loja, no site, tem ali uma cama, eu clico no plugin, ele já carrega as informações de nome, valor, cômodo, para essa lista que seria a lista do index, né? Então, seria bacana se tivesse algo similar também. Além de usar os produtos da Collection, né, do Advantage, usar também esses externos via navegador, né? Eu não sei quão complicado é isso. Sim, muito possivelmente a gente vai desenvolver isso sim, tá, Ingrid? A gente já foi pauta de algumas reuniões isso. Pode deixar. Elvira, eu vou deixar gravado sim, tá? Vou compartilhar lá. Mas, ô Ingrid, só falar que eu acho excelente isso. Acho que é bem prático. Assim, na verdade, gente, o Index a gente começou a desenvolver no ano passado. Estamos em constante desenvolvimento, a gente teve um gap de desenvolvimento por outras demandas, mas a partir de agora, hoje, justamente por isso que vocês estão aqui, digamos que é um marco de uma nova fase do Index, onde ele deixa de ser beta e começa a entrar o que a gente chama em produção, que é uma versão disponível para o público geral, e o nosso desenvolvimento não para, sabe? Os meninos aqui trabalham muito, e a gente, sim, a ideia é fazer com que, cara, o Index e todas as coisas que a gente desenvolve tenham melhorias e melhorias e melhorias, sabe? Então é muito válido esse tipo de feedback. Quem está com a gente aí desde o ano passado sabe muito bem que, muitas das coisas que a gente fez no Index, na verdade, acho que quase 100%, foi alguém que solicitou, que levantou a mão, que pediu, a gente estudou e implantou, sabe? Então, a gente está aqui todo ouvidos, assim, porque no final das contas, o que a gente trabalha com esse propósito de fazer com que o trabalho profissional mesmo seja completamente eficiente e a gente consiga transformar os projetos em realidade. Todo mundo sabe que eu me formei em arquitetura, né, trabalho com tecnologia, mas vivo essa dor e sei o quão complicado que é a gente querer resolver os problemas e dar digamos que, realizar os sonhos dos nossos clientes e ter que ficar com processos burocráticos, com processos que são extremamente contraprodutivos. E aí, com a tecnologia hoje, ela nos permite isso, né? É incrível. E a gente aqui trabalha, sem brincadeira, mais de 12 horas por dia para fazer isso acontecer, sabe? E estamos aí. Então, podem contar com a gente, para que a gente quer fazer com que, sei lá, seja muito, do ponto de vista profissional, assim, fale, cara, é muito fácil. Sim. Tá.
Isso é um negócio que a gente tem um plano que é o seguinte: o Index ele vai ter um plano individual, ou seja, muito possivelmente nos próximos meses a gente vai criar igual um plano que a gente tem no Collection, que é o plano Premium, um plano Premium para o Index. Mas os primeiros usuários que estiverem usando de uma forma recorrente vão ganhar esse plano, por a gente considerar um usuário ativo, sabe? Os próximos usuários que entrarem depois dessa data limite vão poder usar o Index com as funcionalidades grátis, igual o Collection, e algumas funcionalidades que elas vão ser bloqueadas. Então não vai dar para exportar em PDF, CSV, não vai dar para fazer muita coisa. Mas sim, para vocês que estão nesse grupo, que forem utilizar o Index de forma recorrente, vocês podem ficar tranquilos que a licença vai ser concedida para vocês, tá? Pode falar. Uma dúvida técnica, já que a gente está falando essa parte de gestão, programação, né, que vocês têm aí. Eu lembro que quando eu assinei, tinha o Collection como um todo poderia ser instalado em 2 máquinas, né? Cada assinatura. Eu queria saber se isso ainda continua ou não, porque agora eu estou em outra cidade, mas eu tenho uma arquiteta que trabalha comigo, que continuou no Rio, e aí eu queria saber se eu, dentro do meu escritório, eu consigo usar a minha assinatura com 2 máquinas em cidades diferentes, por conta do IP, como é que isso funciona. Você pode instalar em até 2 máquinas, mas não utilizar de forma simultânea, até porque a licença do Collection ela é individual, sabe? Então, a ideia é fazer com que cada pessoa que trabalha com você, no caso daí, tenha uma licença, assim, tá? Mas, assim, até 2 computadores você pode instalar e usar. Obviamente que não vai dar para usar de forma simultânea, mas... Ah, tá. Essa era a minha dúvida, porque... Termine. Não, é porque, tipo, no caso, minha licença é, tipo, da Fitase, né? E aí eu comecei sozinha, agora tem esse sócio comigo, e aí só que ele trabalha, tipo, com Revit, acho que eu já até cheguei a comentar com vocês, tipo, quando vocês vão botar no Revit e tal, porque hoje a gente tem essa dualidade, né? Então eu trabalho com Sketch, AutoCAD, Render, V-Ray e tal, e já atuo com outro motor, né, para projetar, mas acho que a integração é muito boa, a gente tem principalmente da parte de feedback dos clientes, um feedback muito positivo, então assim, até para fazer reunião, não precisa ficar montando a apresentação, tipo, a gente abre no Sketch, abre o Index, já mostra ali, já vai comentando, e mais essa dúvida mesmo, porque como eu me mudei de cidade, e aí eu fiquei tipo, ai meu Deus, como é que a gente vai fazer agora? Porque é escritório que a gente está começando, a gente tem que calcular ali todos os investimentos, né? Mas era mais essa dúvida mesmo, por conta do... Mas fala comigo, a gente dá um descontinho legal para você aí. Show, beleza. Beleza? Então, gente, mais alguma dúvida? Ô, Diogo, pega no gancho dela. Tem uma configuração lá que muita gente usa, até uns amigos meus me perguntou. Lá na conta tem uma parada assim. Você tem 2 licenças para associar. Aí o que é isso, associar essa licença? Você sabe o que é que eu tô falando? Sei, é porque assim, ó, a gestão da sua conta Collection, ela é através de um escritório, né? Então, dentro do escritório, você pode ter mais de um usuário. E você é o administrador, por exemplo, se você for o administrador do seu escritório, você pode adicionar uma pessoa e você vai comprar uma licença para ela. E você atribui uma licença que você comprou para ela, entendeu? É como se eu fosse dar um presente. Tipo isso. Comprar uma licença e dar, entendi. Comprei uma licença, eu vou atribuir ela para você. Às vezes, por exemplo, o que acontece em muitos escritórios é que, às vezes, a pessoa trabalha lá, ela tem, sei lá, uma pessoa que faz mais projeto 3D, outras 2 que fazem projeto de especificação, dela compra a licença do Collection para cada uma delas. Daí é no e-mail lá, sei lá, Mariana, @ não sei o que. Essa pessoa, às vezes, sai do escritório, sabe? E aí ela vai atribuir a licença para uma outra pessoa, entendeu? Para que não fique usando aquele e-mail genérico do escritório, entendeu? Então, esse gestor, existe esse nível de conta, que é o gestor da conta como um todo, assim, sabe? Tranquilo, pronto. Mas, então é isso, gente. Eu acho que eu vou finalizar aqui.
eu gostei muito desse momento aqui. Acho que assim, as dúvidas que apareceram foram muito pertinentes e me ajudaram a explicar melhor para vocês, sabe? E eu acho que eu vou começar a adotar esse formato mais vezes, tá? Aí, pelo menos, sei lá, uma vez por semana, vou convidar mais pessoas para participarem. Vocês estão super convidados para participar, obviamente, sempre, né? Até para ajudar aí. Mas eu gostei muito desse formato aí, que é um pouco diferente. Tá bom, gente? Então, vou me despedir de vocês. Bom trabalho. Estamos à disposição para o que vocês precisarem e bons projetos. Usem o Collection, o Index. Fico muito ansioso para ver o feedback de vocês e ver vocês utilizando, tá bom? Obrigada, Valeu, Diogo. gente. Tchau, tchau. Até mais, tchau.